Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. La lección de hoy, lección 128, nosotros vamos a hablar sobre um tempo verbal chamado plusquamperfecto. Então, na aula de hoje, aula 128, nós vamos falar de um tempo verbal no espanhol chamado plusquamperfecto. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá o like, comenta, qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo, tá bom? Então, esse plusquamperfecto, ele equivale ao nosso mais perfeito português. Só que o nosso mais perfeito, ele é formado com o verbo principal, né, conjugado. Então, por exemplo, verbo amar no mais perfeito, eu amara. Em espanhol, esse tempo verbal ele vai ser um tempo composto. Então, eu vou ter um verbo auxiliar e eu vou ter um verbo principal. Então, esse plusquamperfecto, ele vai ser formado pelo verbo haber. Esse é o verbo auxiliar, verbo haber. No, conjugado no imperfeito. E o verbo principal no particípio. E a gente tem essa forma no português. Então, por exemplo, eu amara, eu também posso falar eu havia amado. Então não tem muita diferença. Então é um tempo verbal que a gente tem familiaridade, que existe pra gente também, então não vai ser tão complicado assim. Então hoje a gente vai ver a forma, né, desse tempo verbal. Na próxima aula a gente vê algumas formas de usar, né, algumas situações que a gente usa, algumas expressões ou algumas palavras que a gente usa junto com o plusquamperfeito. Muito bem, então se o verbo principal, o verbo haber, conjugado no imperfeito, então a gente tem que relembrar como é que a gente conjuga o verbo haber no imperfeito. O imperfeito, ele é bem fácil de conjugar. A gente viu que a maioria dos verbos, inclusive aqueles verbos irregulares, no imperfeito se comportam como verbos regulares, incluindo o verbo haber. Então, primeira pessoa, yo había. Repara, a raiz aqui não vai sofrer modificação, então ele se comporta como verbo regular. Tu habías, él, ella, usted había, nosotros habíamos, vosotros habíais e ellos, ellas, ustedes habían. Então, essa é a forma do imperfeito do verbo haver. A gente já viu o imperfeito, né? E o verbo principal no particípio. Então, qualquer verbo no particípio. Então, os verbos em AR, como por exemplo, solucionar, no particípio, solucionado. Verbos em ER, como por exemplo, perder, no particípio, perdido. E verbos em IR, como salir, por exemplo, no particípio, salido. E claro, aqueles verbos, a gente já viu que tem o particípio irregular, como por exemplo, hacer, né, verbo fazer. O particípio vai ser hecho. Verbo romper, que é o verbo quebrar, o particípio vai ser roto. Tá? Então tem também ter cuidado com esses verbos no particípio irregular. Tá? Então essa é a forma do plusquamperfeito, tá? Verbo haver no imperfeito. Vamos então repetir para relembrar. Yo había, tú habías, él había, nosotros habíamos, vosotros habíais, ellos habían. E verbo principal no particípio. Então, essa aula foi só para isso. Na próxima, a gente vê alguns usos desse tempo verbal, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta, qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo, tá? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Hasta pronto.